Muito bom dia, agronegócio! Hoje é terça-feira, dia 21 de março de 2023, agora são 8 horas e 55 minutos pelo horário oficial de Brasília. Esta é a nossa abertura de mercado pelas redes sociais do Notícias Agrícolas, para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Aqui você sabe primeiro as informações que vão direcionar o seu dia e os seus negócios, então nós vamos juntos pelos próximos minutos para, claro, te trazer as manchetes, os preços e tirar suas dúvidas sobre quais mercados você precisa saber, sobre previsão do tempo, né? Para onde você quer a previsão do tempo. A gente está aqui para responder as suas perguntas também, além de, claro, né, te fazer outras tantas, para a gente poder entender para onde está indo o Brasil, para onde está indo o agronegócio brasileiro. E vamos juntos, portanto. Bom, agora são 8 horas e 56 minutos. Eu quero primeiro te lembrar que o Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do mundo, e também temos o apoio de Letícia Guimarães, que ali pelos bastidores da nossa redação aqui no Notícias Agrícolas, garante a nossa interatividade. Está nos acompanhando pelo YouTube, pelo Instagram? Então manda o seu comentário, a sua opinião, manda a sua pergunta, a sua dúvida. A Letícia está cuidando de receber tudo ali para que a gente possa responder esses seus questionamentos. Ó, a gente vai sempre levar as perguntas lá para o final, responder todas elas juntas, porque daí eu consigo dedicar mais tempo às respostas. Combinado assim? Aí nós vamos juntos e vamos trazendo essas perguntas. Já temos aqui pergunta sobre embarques nos portos de Santos e Paranaguá, tem pergunta sobre o mercado do boi, a gente vai responder sobre tudo isso, tá? Tem também... Gente, gostando da minha camiseta? Obrigada. Aqui, ó, a Leila. E a soja só despencando? Tá dando um respirinho lá em Chicago, viu, Leila? A gente vai ver, você vai ver que já tem ali uma sinalizaçãozinha de Chicago, mas o viés não mudou, o viés de pressão sobre a soja continua. Então vamos juntos, tá? Vá mandando as suas perguntas, mande os seus questionamentos. É completamente importante que você participe, porque assim a gente consegue ir trazendo para vocês essas respostas e a gente consegue saber também que tipo de informação vocês precisam neste momento, né? Isso é muito importante para nós também, atender a demanda de informação de vocês, tá bem? Bom, para começar, eu vou trazer os preços. Bolsas internacionais, um pouquinho da B3 que abre em mais 3, 4 minutinhos. Então a gente vai fazendo essa rodada de preços para a gente saber como é que estão as commodities nessa terça-feira, ok? Bolsa de Chicago, para a gente começar, tem a soja em alta hoje, 0,5% de ganho para 14 dólares e 93 centes por bushel. O milho também subindo, tem 0,5% de alta para 6 dólares e 36 centes. Nós temos ainda o trigo estável com 7 dólares por bushel, uma pequena alta, pequeníssima, de 0,01%. Nós temos ainda na Bolsa de Chicago alta para o farelo de soja, de 0,8% para 466 dólares e 30 centes por tonelada curta. O óleo de soja subindo um pouquinho, 0,1% para 58 centes mais 4 por libra peso. Tá bom assim? Bolsa de Nova York. Lá na Bolsa de Nova York, a cena é muito mais bonita, a fotografia é muito mais positiva. O café sobe 1,4% para 1 dólar e 81 mais 3 por libra peso. O açúcar, 1,4% de alta também para 20 centes mais 77 por libra. O algodão, 1,5% de alta para 78 dólares e 35 centes. Nós olhamos para o petróleo agora, que tem alta de 1,3% em 68 dólares e 73 centavos por barril no WTI, e quando a gente virar a chavinha para o Brent, a gente vai ter um ganho de 1,2% para 74 dólares e 67 centes por barril. Percebam que é um dia de respiro, né? E essas altas de mais de 1% do petróleo vão puxar as demais commodities inevitavelmente. Carla, mas o trigo está caindo, mas o trigo tem aquela pressãozinha extra da renovação do acordo entre Rússia e Ucrânia. Já a gente vai falar e detalhar mais os mercados, tá? Mas para ir pontuando ali algumas situações que são importantes para você colocar no front, ok? Gás natural hoje subindo, tem 0,7% de alta. O ouro cai 0,6%, a prata cai 0,2%, já o cobre disparado para cima tem 2% de alta. Dólar index, hoje em queda, 102.707 pontos. Bolsa de Dalian, mercado futuro na China, onde os negócios já estão fechados. A gente tem um levantamento da Agriinvest Commodities para farelo em queda, óleo em queda, milho em queda, suíno vivo, adivinha? Em queda, tá? O que nos diz Eduardo Vanin sobre esse retrato inicial do dia também? Analista do Complexo Soja para
da Agrinvest Commodities, que estará conosco às 10 horas, horário de Brasília. Então, depois do Bom Dia Agronegócio, vou só trocar de estúdio e a gente vai ter uma conversa bastante profunda com o Eduardo Vanin sobre a questão da demanda, tá? Como é que está a demanda por soja? Como é que está o nosso maior comprador? A China? Como é que esse atraso nos nossos embarques está afetando as compras? Me parece que a China está comprando mais nos Estados Unidos por conta desse atraso nos nossos embarques, né? Vamos olhar. Então, Eduardo Vanin, às 10 horas, horário de Brasília. Ó, bolsas sobem forte, puxadas por ações dos bancos. Grandes bancos e os bancos centrais continuam trabalhando para garantir liquidez para os bancos com problemas. Em menos de uma semana, os bancos americanos perderam 95 bilhões de dólares em valor de mercado. Uma loucura sem tamanho. Petróleo acima dos 68 dólares por barril, ouro caindo 0,6%, Bitcoin caindo 1%. Todos de olho nos movimentos do Federal Reserve. Amanhã é super quarta, hein, minha gente? Amanhã tem definição da taxa básica de juros no Brasil pelo Copom, Comitê de Política Monetária, a gente já vai falar sobre isso, e tem também a decisão do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, sobre a sua taxa de juros também lá nos Estados Unidos. E a expectativa do mercado, segundo aqui nos pontuou Eduardo Vanin, é de que haja uma elevação da taxa de juros em 0,25%. O mais importante serão os comentários sobre a piora da crise bancária e como isso vai mudar a trajetória dos juros. Vai mudar? Não vai? O que vai acontecer, né? Desde que essa crise se instalou com o decreto de falência anunciado do SVB, o Silicon Valley Bank, o mundo ficou de ponta cabeça. Por quê? Porque uma trajetória de política monetária que vinha sendo compreendida lá nos Estados Unidos, a necessidade de manter altos os juros, de continuar elevando e tudo mais, foi desconstruída. Será que o Federal Reserve entendeu da mesma forma? Os especialistas acreditam que sim. O Jerome Powell vem amanhã falar sobre isso e nos dizer o que ele está planejando, né? E eu sempre falo, atenção às entrelinhas de Jerome Powell. Ele não é um homem muito direto, ele é um homem meio sutil. Então, é ter atenção. Quando ele olha assim por cima do óculos, minha gente, é que vem coisa ali. Ó, o corredor de grãos foi estendido por mais dias, 60 ou 120? O mercado ainda quer entender. Isso ainda não foi determinado. A Rússia fala em 60, a Ucrânia fala em 120 e a ONU fala e reforça a importância do corredor para garantir, inclusive, a segurança alimentar mundial, né? Agora, vai ter efetivamente esses 120 dias de acordo? Vamos de 60? A Rússia quer voltar para o sistema internacional de pagamentos, para principalmente fertilizantes e grãos. Naturalmente, são ali a sua maior riqueza nesse momento e que saem ali daqueles portos. Então, atenção, porque essa definição do tempo ainda é uma incógnita, tá? E isso vai ainda chamar atenção. O que vai sair do encontro entre Xi Jinping e Vladimir Putin? Xi foi com a proposta de encontrar um meio termo entre Rússia e Ucrânia. Vamos entender, será? É um dos nossos destaques hoje, já a gente detalha mais. Ó, o clima virou. Muita chuva para a Argentina e clima firme no Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo para os próximos 15 dias, o que faz com que a pressão da nossa colheita aumente aqui no Brasil, tá? Então a gente está ganhando ainda mais ritmo e isso vai manter pressão sobre os preços da soja. Viu, Leila? Você estava me perguntando, né, minha amiga, como é que vão ficar aí os preços? Já está sentindo a pressão? Pode sentir um pouco mais, tá? Os especialistas alertam para isso, tá? Bom, vamos seguir por aqui. Quero mandar bom dia já para minha amiga Gabriela Tonial, que eu vi que chegou agora. Gabi, bom dia para você, viu? Bom, senhoras e senhores, falamos então sobre os mercados. Vamos agora detalhar as manchetes, porque nem só de agronegócio vive o Brasil, e o agronegócio precisa estar bem informado para seguir adiante. E uma notícia que eu julgo muito importante dessa manhã de terça-feira é que foi preso, graças a Deus, enfim, o doleiro Alberto Youssef. Pois é, vivemos para ver essa prisão. Alberto Youssef foi preso pela Polícia Federal em Santa Catarina. Ele foi uma das grandes imagens, uma das grandes figuras da Operação Lava Jato, foi pivô dessa operação, né? E está sendo já levado para Curitiba. A ordem de prisão acontece por crime tributário. Crimes, né? Sabemos o tipo de pessoa, o tipo de homem que é Alberto Youssef. Então, veja, notícia completa. O doleiro Alberto Youssef foi preso preventivamente
Federal em Itapoá, em Santa Catarina, nesta segunda-feira. O mandato de prisão foi cumprido após determinação do juiz federal Eduardo Apio, da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba, atual responsável pelos processos da Operação Lava Jato. A informação foi confirmada ao site da Jovem Pan. Segundo apurou a reportagem, Youssef está sendo levado para Curitiba. A ordem de prisão acontece após representação fiscal para fins penais, apresentada pela Receita Federal contra o doleiro por crime tributário. Segundo o despacho, Youssef não teria devolvido aos cofres públicos os valores desviados por meio de esquema de pagamentos de propinas e lavagem de dinheiro. Olha só o que diz a decisão da Justiça. E suas condições atuais de vida são totalmente incompatíveis com a situação da imensa maioria dos brasileiros. É óbvio, né? É óbvio. Ele pegou um dinheiro que não era dele. Vai trabalhar para quê? É óbvio que a situação dele é incompatível, né? E em nada pode ser comparado aos demais brasileiros. O juiz também argumenta que Alberto Youssef demonstra total desprestígio à Justiça Federal, ou a qualquer justiça, ou a qualquer ato correto. Bem como reforça a certeza da impunidade, uma vez que o condenado sequer atualizou seu endereço. Mas daí também achar que este senhor ia atualizar qualquer coisa para ser achado é difícil. O simples fato de que possui diversos endereços e de que estaria morando na praia já evidencia uma situação muito privilegiada e que resulta incompatível com todas as condenações já proferidas, completa Eduardo Apio, juiz da 13ª Vara, que descreve o doleiro ainda como um investigado com enorme periculosidade social e caráter voltado à prática de crimes de colarinho branco. A expectativa é resolvido ainda hoje, terça-feira, 21 de março. Preso. Tchau, tchau para você, Alberto Youssef. Vai engrossar o couro. Tomara que não saia logo, né? Como aconteceu já com outras figuras da Lava Jato. Né? Mas ser preso, e Eduardo Apio, né, neste ponto, concordo com o juiz em gênero, número e grau, quando ele diz assim, ó, incompatível e mostra desprestígio pela Justiça Federal brasileira, né? Que absurdo, né? É o fim da picada. Mas enfim, seguimos por aqui e vamos falar agora sobre então Xi Jinping, que voou para Moscou ontem, está na Rússia, está com Vladimir Putin. E a manchete é: Xi Jinping diz a Vladimir Putin que a maioria dos países apoia alívio das tensões na Ucrânia. Então, assim, o amigo de Putin foi até lá e falou: dá uma segurada, né? Esse é o fato. Encontro da segunda-feira marca o início da visita de Estado do líder chinês à Rússia e teve discussão sobre questões internacionais. Nova conversa com foco em parcerias bilaterais na economia acontece nessa terça-feira. Vocês se lembram que ontem, quando eu falei que Xi Jinping estaria indo à Rússia, mostra que durante uma guerra como a que está acontecendo, da Rússia com a Ucrânia, que quer dizer a Rússia com o Ocidente, a OTAN e tudo mais, a gente está falando de uma Rússia ali isolada. No entanto, uma Rússia isolada com e ao lado da China, com o apoio da gigante asiática. Então, não é simplesmente estar isolado. Né? É um outro contexto, em nada se assemelha, por exemplo, ao que nós vimos na Guerra Fria. Então, olhar para isso é completamente importante. O presidente da China disse ao seu homólogo russo, durante as suas conversações em Moscou, que a maioria dos países apoia o alívio das tensões relacionadas com a guerra na Ucrânia. Putin elogiou a posição equilibrada de Xi Jinping sobre a questão e assegurou que examina com respeito o plano de paz de Pequim. Olha aí o Vladimir Putin. Sei que vocês têm uma posição justa e equilibrada sobre os temas internacionais mais urgentes, disse Vladimir Putin. A reunião durou mais de 4 horas, tá? Mais de 4 horas. Segundo o mandatário russo, a conversa da segunda-feira foi dedicada às questões políticas e internacionais, e dessa terça, sobre questões econômicas e projetos conjuntos. O Kremlin afirmou que Putin e Xi Jinping têm previsto assinar documentos hoje, incluindo 2 declarações sobre o reforço da cooperação estratégica e planos para a interação econômica até 2030. O comércio, esse é importante, tá? Ó, o comércio entre as duas nações deve ultrapassar a marca histórica de 200 bilhões de dólares neste ano, em parte devido ao aumento do fornecimento de gás
a China no contexto do boicote europeu pela invasão ucraniana. O presidente Volodymyr Zelensky, da Ucrânia, deverá falar com Xi Jinping por videoconferência após sua viagem à Rússia. Olha aí, coisa boa. O secretário de Estado americano, o Antony Blinken, um dos mais influentes nomes da Casa Branca, pediu que o mundo não se deixe enganar pelas propostas da China para pôr fim ao conflito na Ucrânia e anunciou 50 milhões de dólares adicionais em ajuda militar a Kiev. Pouco antes, a União Europeia havia anunciado já um pacote de 2 bilhões de euros para facilitar a entrega de munições à artilharia ucraniana. Então, vejam, a nova ordem mundial continua completamente desorganizada. A gente está vendo os novos desenhos acontecerem e, né, essa guerra de narrativas, essa guerra retórica, ela deixa os mercados completamente nervosos, ela deixa os mercados com essa intensificação dessa crise de confiança, de segurança que já está intensificada por outros fatores, como é a questão do sistema bancário, muito, né, forte. Então a gente olha para isso com uma preocupação muito grande, né? Essa guerra de narrativas ela é completamente complicada e nociva. Então olhar para isso e saber do que efetivamente em que vai resultar este acordo de dois grandes chefes de Estado, Vladimir Putin e Xi Jinping, os seus perfis conhecidos, é bastante importante. Mais do que isso, tendo o Antony Blinken, né, que é, como eu falei, um dos mais influentes nomes ali do governo Biden, né, se posicionando e dizendo, cuidado que a China, né, não é bem assim. Então, isso também é completamente relevante da gente trazer para a cena agora, tá? Bom, vamos falar agora sobre a questão climática, porque o outono chegou ontem, às 6h20 da tarde. Essa nova estação começou, é a minha estação favorita, né? E começou com altíssimas temperaturas, né? Então, ontem nós trouxemos duas análises do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, trazendo ali essas perspectivas, né? E trazendo essas projeções todas para uma estação que para nós é completamente importante. É quando a gente desenvolve ali a nossa segunda safra de milho, a gente começa a desenvolver a nossa safra de verão, então é realmente uma estação bastante importante, ainda mais para quem faz agricultura num país tropical, então é importante a gente entender. O INMET nos aponta o seguinte: outono sem laninha deve reforçar a característica da estação com redução das chuvas e queda gradual das temperaturas. Agora, aqui no interior de São Paulo, está quentíssimo, mais de 30 graus quase todos os dias nesses últimos dias. E ontem já foi um dia muito quente por aqui. Hoje, a Virgínia Alves, nossa especialista em clima aqui no Notícias, trouxe uma nova análise agora partindo da Metsul, o Instituto de Meteorologia lá do Rio Grande do Sul, e a manchete é a seguinte: El Ninho pode chegar já no outono e alterar o regime de chuvas e as temperaturas no sul do Brasil. Até aqui, modelos indicavam chance do fenômeno mudando as condições do tempo a partir do inverno no Brasil. Agora os modelos mudam e a possibilidade do El Ninho chegar ainda no outono, ou seja, nesses próximos 3 meses, cresceu e aparece mais forte, então, nos modelos. Com o fim do Laninha confirmado pelas principais consultorias de clima do mundo, as atenções do setor produtivo se voltam para a possibilidade de um El Ninho alterando os padrões de chuva no Brasil nos próximos meses. Até aqui, os especialistas afirmavam a chance do fenômeno climático entrar em atuação entre o inverno e a primavera. Mas, segundo a atualização recente da Metsul, as mudanças podem acontecer já no outono. Abre aspas para a Metsul. Nos últimos dias, a nossa avaliação se reforçou ainda mais quanto à possibilidade de um evento de El Ninho, na sua forma clássica, ter início ainda no outono astronômico, né, no período normal. Assim, o El Ninho poderá vir mais cedo do que muitos acreditam. Então, olhar para isso é importante, tá? A consultoria explica ainda que muitas vezes a fase de neutralidade pode ser confundida com normalidade, mas que ainda assim essa fase pode trazer extremos nos fenômenos climáticos como El Ninho e Laninha, abre aspas. Com aquecimento maior e mais antecipado para a nova estação, as projeções de chuvas podem subestimar as precipitações no centro da Argentina, Uruguai e sul do Brasil. Com essa informação, a gente vai pegar gancho numa outra
numa outra informação sobre a questão climática, porque mais 14 municípios tiveram de novo, né? Tiveram mais uma vez esses 14 municípios a mais a situação de emergência declarada no estado do Rio Grande do Sul em função da seca, né? A situação de emergência foi, então, reconhecida pela Defesa Civil, porque a gente está ali, né, numa condição de muito calor, muita seca, e este é o terceiro ano que o Estado gaúcho sofre com a condição, as condições impostas, né, e muito adversas pelo Laninha. Então a gente vê essa condição se agravar, o produtor gaúcho bastante preocupado de fato, né? A gente tem o produtor gaúcho ali tentando entender o que ele pode esperar, né, para esses próximos dias, mas ainda é uma condição muito drástica, né? Então a gente vê ali as organizações de classe e também os institutos de meteorologia e também as organizações, Secretaria de Agricultura, né, e tudo mais, trazendo essas projeções de preocupação, vão revisar os seus números para a safra de verão, vão revisar os seus números para a safra de inverno, vão tentar colocar nesse contexto de manutenção da seca e das elevadas temperaturas as suas estimativas, as suas projeções. É um momento bastante preocupante aí para o produtor gaúcho de todas as naturezas, né? Para o produtor gaúcho de todas as condições e de fato. Aliás, se você fala conosco do Rio Grande do Sul e está passando por essa, mande as suas informações para nós, mande aqui que a gente está acompanhando bem de pertinho esse quadro, né? A gente tem trazido as informações da Virgínia diariamente, né? Trazendo as informações do Realidades da Safra diariamente, e a gente quer justamente entender como tudo isso vai ficar diante dessa. Porque a gente está falando às vezes a gente fala demais sobre a soja ou sobre o milho, mas a gente está falando de perdas que se deram no arroz, em frutas, hortaliças, é realmente bastante grave, né? Então, vamos ficar de olho nisso, tá certo? Bom, agora vamos falar sobre a comitiva do Ministério da Agricultura, liderada ali por Carlos Fávaro, ministro da Agricultura, que foi à China. Segundo informações levantadas, a comitiva organizada pelo MAPA, né, o Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil, mais de 100 empresários, produtores agrícolas, representantes de associações e cooperativas dos mais diversos segmentos do agro brasileiro integram esta comitiva. Junto com Carlos Fávaro e a equipe técnica do Ministério, que trabalha nos acordos comerciais, há também na simplificação dos processos por meio de digitalização e abertura de mercados para novos produtos brasileiros, junto com as autoridades chinesas, e também a oportunidade dos empresários de discutir com o setor privado chinês as demandas de importação e exportação entre os dois países, segundo disse o Ministério. É uma comitiva bastante eclética, contemplando a diversidade do nosso agronegócio, não só daqueles que estão interessados em vender seus produtos, mas também em comprar, para que possamos avançar na agroindústria. É um sinal do prestígio do presidente Lula junto ao setor. Na verdade, assim, né? Esta é a notícia, esta é a fala de Carlos Fávaro, fecha aspas, para o ministro. Na verdade, este ministro, na minha modesta opinião, é um sinal de prestígio da produção brasileira, né? Bom status, qualidade, sustentabilidade, elevação de produtividade em uma mesma área ou com redução de área, aumentando a tecnologia. Então, estamos na vanguarda, ministro, né? Estamos na vanguarda e o que o senhor está levando para lá não é o prestígio do presidente Lula, mas é o prestígio da produção rural brasileira, né? São os produtores rurais que estão sendo representados pelo senhor. E essa abertura que a China nos permite é justamente por conta da qualidade e da garantia dos produtos que nós estamos levando para lá. Então, a gente precisa reforçar isso, né? Não é momento da gente fazer brilhar o governo, é momento da gente fazer brilhar a produção e aquilo que a gente pode entregar. Qual que é uma regra básica? E isso eu pude aprender com os representantes da Apex quando eu estive lá no escritório deles em Dubai. Porque qual é a regra principal para a exportação? Você tratar ela como um dos seus principais mercados. Você quer exportar? Você tem que entregar frequência, qualidade, constância, volume
e estabilidade, né? E é isso que o mercado internacional busca quando ele quer garantir a exportação de um item que seja determinante ali na sua dieta. Ou, né, se a gente está falando de energias ou de fibras, do que seja. Então, olhar para isso é a gente ter a garantia de que, né, os nossos clientes estarão adequadamente abastecidos. E é isso que a gente está vendo brilhar, né? É isso que a gente está vendo ser prestigiado, né? Mas o ministro está ali fazendo o papel dele, é o papel do ministro, né, ser a representação do governo. Lula, inclusive, vai na sequência, né, deve ir à China dia 28, 29 de março, está prevista essa viagem, e aí a gente vai falando sobre essa condição por lá, né? De fato, é isso, né? Então, assim, neste ponto, discordo com o ministro, homem que eu respeito muito, conheço, e já o entrevistei várias vezes, e conheci Carlos Fávaro, produtor rural, presidente da ProSoja, né? Conheci ainda o Carlos Fávaro antes de ser ministro, conhecedor do agronegócio brasileiro. Por isso eu digo, ministro, mais do que o governo, leve a produção que o senhor conhece para lá. Sustentável, qualidade, frequente, constância, né? Mas isso é a minha modesta opinião, viu, ministro? Bom trabalho para o senhor, que o senhor abra muitos negócios e garanta muitos negócios, abra muitos mercados, porque precisamos, de fato, diversificar a nossa pauta exportadora e entender realmente quais são as nossas demandas internacionais. Para isso, a gente precisa de outros 2 pontos garantidos: a revisão e a formalização, o aprimoramento dos acordos, dos contratos, como esses acordos e esses contratos serão firmados entre as cadeias de produção, distribuição, compradores e vendedores. Acho completamente plausível a gente rever as regras, aprimorar, modernizar os acordos. Isso é determinante, isso é primordial. Mais do que isso, ministro, busque também um estudo, busque entender e traga para nós as respostas de como nós podemos ampliar a nossa infraestrutura logística para que a gente possa atender não só a demanda da China, né, que é hoje o nosso principal cliente, mas não porque é não o principal, o mais importante, mas é o maior. Então, precisamos entender como atender a essa demanda, como iremos atender as próximas demandas dos próximos anos, com os mercados que iremos abrir. Então, precisamos investir em infraestrutura logística para que o produtor, ao aumentar a sua capacidade produtiva, possa ter como escoar esses produtos todos para o mundo. Somos o maior exportador líquido de alimentos, somos o país que mais ajudamos a alimentar pessoas no planeta todo. Então, precisamos pensar e repensar a nossa infraestrutura logística. E para isso, a gente está, claro, né, ouvindo ali os especialistas, e essas visitas, né, de Carlos Fávaro, por exemplo, foi à Alemanha se reunir com outros ministros da agricultura, discutir segurança alimentar, discutir o papel do Brasil nesse contexto, lembrar das palavras da diretora-geral da OMC, né, quando esteve no Brasil: sem o Brasil e o nosso agronegócio, o mundo teria passado fome na pandemia. Então, acho que é mais ou menos por aí que a gente tem que trabalhar essa comunicação do nosso agro, né? De fato, podemos aprimorar essa comunicação, e eu faço votos de que o ministro Carlos Fávaro faça justamente isso, né? Além de levar as agendas verdes, além de levar a nossa sustentabilidade, como eu falei, estamos na vanguarda, né? Boas práticas agrícolas, plantio direto, energias limpas, somos pioneiros, ministro. Mas mais do que isso, levar essa garantia de que vamos entregar esses alimentos aos nossos clientes. Acho que isso é um ponto muito importante, e é essa comunicação que a gente tem que trabalhar. Eu sempre defendo muito também no podcast Conversa de Cerca, que eu apresento às quartas-feiras aqui, que é a comunicação educativa, né? A gente instruir os nossos clientes, instruir os nossos produtores, instruir os nossos compradores internos sobre a realidade do agro. Isso é completamente importante. Aliás, um estudo da FIA, da USP, mostrou que livros didáticos não refletem a realidade do setor rural, mostra então este estudo. Um estudo amplo para a Associação de Olho no Material Escolar, liderada ali pela nossa colega Letícia Jacinto, também com outras líderes, né? E ela faz parte do super time do Conexão Campo Cidade, é um programa, né, semanal que nós temos aqui às segundas-feiras, que ela lidera ao lado de Roberto Rodrigues, José Luiz Tejon, Marcelo Prado e Antônio da Luz. Veja o time.
confirma a necessidade de atualização de conteúdos com mais dados científicos sobre a realidade do setor. Já foi, né, aquela fase daquela chargezinha no livro do teu filho que mostra, né, uma máquina agrícola destruindo uma floresta e um fazendeiro de chapéu e um facão na cintura. Ah, pelo amor de Deus, passamos dessa fase. Precisamos, de fato, atualizar os nossos livros didáticos e esse estudo feito pela USP, então, mostra que, de fato, nós temos essa condição. O estudo reuniu 12 analistas de conteúdo e especialistas do agronegócio durante mais de 3.000 horas para avaliar de forma isenta mais de 9.000 páginas de 10 das principais editoras que fornecem livros para o Plano Nacional do Livro Didático, utilizados nas redes públicas e privadas em todo o Brasil. Foram identificadas, olha o número, 746 passagens negativas ou fortemente negativas sobre o setor rural nos livros da amostra, 60% a mais do que menções positivas. Monocultura, desmatamento, uso de agroquímicos e problemas fundiários são temas recorrentes, sendo a absoluta maioria em textos autorais e opinativos, o que só reforça a preocupação da Associação do Material Escolar. E veja só, nós temos aqui a fala da própria Letícia. Abre aspas. Para nós, de olho no material escolar, é fundamental que as crianças de todas as tenham acesso a informações legítimas sobre sustentabilidade, tecnologia e inovação no campo, e os impactos dessa propriedade nas cidades, por meio de uma educação atualizada, com base científica e transformadora. Queremos estimular desde cedo nos estudantes sentimentos como encantamento e esperança com as novas oportunidades que vêm se abrindo. O setor tem grandes desafios, sim, mas a atividade evoluiu e queremos que fique clara aos alunos a realidade atual do agronegócio. Letícia Jacinto é mestre nesse assunto, ela dá um show cada vez que o assunto é comunicação educativa, minha gente. Então busquem saber mais sobre essa associação de olho no material escolar, que realmente é muito importante. E sugiro ainda ao Ministério da Agricultura que se associe a grandes nomes como esse, a grandes líderes como essas, a Letícia e suas colegas que tratam ali do de olho no material escolar, porque assim, ministro, a gente continua aprimorando constantemente a comunicação sobre a nossa produção agropecuária no país. Isso é determinante para que também a gente consiga consolidar novos mercados, né? De nada adianta a gente abrir tantos mercados e a gente não conseguir consolidá-los, porque talvez líderes de países que são nossos concorrentes, travestidos ali de nossos amigos, vão ali desfazer verdades que nós demoramos anos para construir. Então, é mais ou menos por aí que a gente tem que olhar, né? Na minha modesta opinião, tá? E quer ver mais uma notícia positiva? Hoje estou muito educacional aqui no Bom Dia Agro, hein? A Embrapa, aqui a nosso orgulho maior, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, e a Academia Chinesa de Ciência estão discutindo projetos de pesquisa de soja no Brasil. Representantes da Embrapa Soja e da Academia Chinesa de Ciência representantes se reuniram nessa segunda para discutir projetos de pesquisa para o cultivo da oleaginosa no Brasil. Segundo a Embrapa, inicialmente serão realizadas atividades focadas em ações na área da biotecnologia para a cultura da soja em regiões tropicais. Os debates estão em linha com um acordo entre as entidades firmado em um memorando de entendimento em 2020. Os projetos também poderão ser expandidos para outras áreas do conhecimento com o avanço e o desenvolvimento da parceria, segundo o chefe-geral da Embrapa Soja, Dr. Alexandre Nepomuceno, e diz: essa parceria irá possibilitar a troca de conhecimentos e até o intercâmbio de cientistas visitantes entre os países para desenvolvimento de projetos em conjunto para a cultura da soja. Neste primeiro encontro, os cientistas chineses vieram conhecer o que estamos pesquisando, também apresentaram as ações de pesquisa que desenvolvem para avaliarmos os interesses em comum e, assim, o potencial de complementaridade e, portanto, o desenvolvimento das pesquisas em conjunto. Essa comitiva chinesa já esteve lá na sede da Embrapa Soja em Londrina, no Paraná, e foi formada por 7 pesquisadores de 4 instituições científicas e universidades chinesas, especialistas em genética de soja, entre elas o Instituto de Genética e Desenvolvimento Biológico, o CAS e a Universidade da Academia Chinesa de Ciências. Coisa boa é isso. Coisa boa é isso. É a gente
compartilhar conhecimento. E conhecimento bom é conhecimento compartilhado, minha gente. Bom, são 9h29 pelo horário oficial de Brasília. Ainda falando sobre as questões todas ligadas à ciência, a última edição, né, de ontem do programa Conexão Campo Cidade, sobre o qual falei bastante aqui hoje, ela tratou sobre o trigo transgênico no Brasil, como a gente pode abrir mercados, como a gente pode se destacar, como a gente pode evoluir com a cultura, como a gente tem um potencial enorme para avançar com o trigo brasileiro mundo afora, como a gente continua adequadamente atendendo as nossas demandas por aqui, e de fato foi uma discussão muito rica. Estiveram presentes o senhor Rubens Barbosa, que é o diretor executivo da Abitrigo, e também o senhor Jorge Lemansky, que é da Embrapa Trigo. Deixa eu só confirmar, porque vai que estou falando alguma bobagem, mas não estou, né? O chefe geral da Embrapa Trigo, né, o Dr. Jorge Lemansky, um debate, claro, de elevadíssimo nível, né, para tratar ali dessa questão do trigo. E veja só, é consenso entre os especialistas que a produção de trigo no Brasil vai superar as 20 milhões de toneladas até 2030, principalmente com a expansão do cultivo no Cerrado. Veja a vanguarda, a pesquisa e a inovação. Porém, a dúvida é quanto o consumo do cereal irá aumentar nos próximos anos para que sejamos ou não autossuficientes no Brasil. Discussão de elevado nível, né? Alto padrão, como é toda a discussão que acontece no Conexão Campo Cidade. Você pode conferir essa edição que foi ao ar ontem, já foi reprisada hoje e está disponível para você acompanhar aqui na íntegra. Bota ali, vai ouvindo, vai trabalhando, né? Dá para você voltar, ouvir de novo, fazer sua própria análise, seu próprio estudo, enfim, é realmente um potencial enorme que tem o Brasil, que tem o nosso trigo, excelente qualidade e tudo mais, e a gente continua trabalhando para garantir que haja, né, cada vez mais espaço do trigo brasileiro no mundo, tá bom? Bom, falamos então sobre o trigo, vamos falar um pouquinho dos mercados agora. Sei que vocês estão ansiosos pelos mercados, né? Vá mandando para nós as suas perguntas, vá mandando de onde você fala, tá certo? E a gente vai respondendo a tudo para você por aqui, combinado? Bom, vamos começar com a soja na Bolsa de Chicago. Hoje o mercado que vinha trabalhando com estabilidade passou a subir, né? Então é um dia de respiro para as cotações na Bolsa de Chicago, que vieram caindo de forma consecutiva e agressiva. Os contratos mais distantes para 24 ali chegaram a perder o patamar dos $13 por bushel, recuperaram, e agora a gente está vendo, inclusive, o maio tentar retomar os $15. Agora, as altas na soja variam de 2,5 a 8 pontos. Naturalmente, os contratos mais próximos sobem mais. Maio, $14,94 por bushel, 8 pontos de alta. O julho, 14,73, 7 pontos de ganho. O agosto, $14,26, 6 pontos e meio de alta. O setembro, 13,48, subindo 2 pontos e meio. Perdão, até perdi a voz. Então a gente percebe que a soja continua ali buscando esse equilíbrio, ainda tem uma mistura, né, uma fusão de interferência ali do mercado financeiro, dessa crise do setor bancário, das expectativas amanhã para o futuro dos juros nos Estados Unidos, o que vai dizer o Federal Reserve e tudo mais. Nós temos aqui a colheita em andamento no Brasil, então isso do lado técnico. Do lado fundamental, a colheita avançando no Brasil, o atraso nos nossos embarques, as nossas vendas um pouco mais lentas, as chuvas que voltam à Argentina e o comportamento um pouco contido da China. Então parece muita coisa, mas quase que se resume em conclusão da safra na América do Sul, comportamento da demanda. O que está no front? O que pode mudar a condição a partir de agora? Uma preocupação maior com a safra norte-americana, né? Alguma coisa que possa trazer ali uma mudança, né, de paradigmas, mas por enquanto a gente ainda não tem essa notícia que possa trazer uma mudança na direção do mercado. O mercado ainda continua muito pressionado por esses fatores, e são fatores, tanto no técnico quanto no fundamental, que pressionam as cotações. Ontem, por exemplo, nós recebemos os dados dos embarques norte-americanos de soja, ainda dentro da média, o que também não muda. Então, a gente precisa de uma faísca para fazer o mercado subir fortemente e garantir uma trajetória de alta. Neste momento, segundo os especialistas, nós mantemos uma trajetória de baixa, né? Claro que a gente vai ter esses repiques, claro que o mercado vai testar
essas altas, esses respiros, esses momentos de alívio, isso não quer dizer que muda o cenário e a tendência do mercado, tá? Segundo apontam os especialistas e analistas de mercado da soja, tá? Comentário do seu Ginaldo Souza, diretor-geral do Grupo Laboro. Ó, commodities agrícolas em alta nessa manhã, com soja em alta, trigo inalterado. Então, o seu Ginaldo destaca a colheita da soja em 62,5% no Brasil, né? E crescendo, né? Um avanço de 9,1% na semana. Então, a gente olha para isso também, né? Com bastante atenção. É um dos fatores de pressão sobre as nossas cotações. Inclusive, Eduardo Vanin, na sua análise desta manhã, pontuou: os prêmios da soja no Brasil renovaram mínimas ontem. O embarque maio continua caindo forte, aumentando o spread para junho e julho, que é o que a gente vai tratar com o Eduardo Vanin em meia horinha, 10 horas, horário de Brasília. A gente entra ao vivo com o analista da Greenvest para te falar um pouco mais sobre isso, tá? Então, esse é o entendimento. Este é o mercado de Chicago. O dólar caindo aqui no Brasil ontem ajudou a pressionar. Quando o dólar cai aqui, ficamos menos competitivos do que os americanos. O atraso nos nossos embarques. A China foi comprar mais soja dos Estados Unidos, que está ali raspando seus estoques para garantir essas entregas. Então, tudo isso vai se costurando e mantém o mercado pressionado. Volto a dizer, o que estamos vendo hoje não é uma mudança de trajetória, de tendência, de sinal do mercado. A tendência ainda é de pressão, tá? Então, é isso. Para o Brasil, a situação é semelhante. Então, a gente ainda vê essa pressão de Chicago exercendo esse peso, os prêmios negativos intensificando essa pressão e a volatilidade do dólar, que deixa tudo mais difícil. Aí, neste momento, nessa manhã de terça-feira, às 9 horas e 37 minutos pelo horário oficial de Brasília, o relógio acabou de virar, de 21 de março, R$ 5,24 para o dólar, que sobe 0,02%, estava caindo até eu atualizar a página. É isso que eu estou dizendo para você. Volatilidade no dólar mantida, tá? Então é isso. Isso vai deixando os nossos negócios mais tímidos e tudo mais. Já já eu vou responder as perguntas, aí a gente vai falando mais sobre isso, ok? Bom, minha gente, além do respiro que a gente está vendo na soja, tem respiro também no café, no açúcar e no algodão na Bolsa de Nova York, muito mais fortes, respirando com o pulmão cheio essas soft commodities hoje em relação à soja que está ali ainda timidamente voltando a subir. Então, nesse momento, a gente tem alta de 2% para os futuros do café arábica negociados na Bolsa de Nova York. O açúcar sobe 1,6% para 20 centos mais 80. O algodão, que estava ali numa alta meio capenga, voltou a subir forte, 2,2%, lidera o movimento com 78 centos mais 91 por libra-peso. O que está acontecendo aqui, né? Nada mais é do que um comportamento técnico do mercado, de recuperação, de correção das últimas baixas, de realização de lucros, né? É o famoso Turnaround Tuesday, ou seja, a terça-feira da virada. Às vezes acontece? Acontece. Tá aí, ó, na sua tela hoje, tá? Então, nós temos, para os três produtos, nós temos ali alguma pressão ainda também dos fundamentos, né? E uma certa incerteza, eu diria, no mercado, nos mercados, em relação ao caminho e à direção dessas commodities, e a gente vai olhar para isso e entender que, neste momento, essa interferência do financeiro também está muito presente. Como hoje é um dia de menos aversão ao risco, né, e de uma certa euforia momentânea para as cotações e para as commodities, para os ativos mais sensíveis, a gente vê essa movimentação acontecer não só entre uma commodity ou outra, mas praticamente todas elas subindo, enquanto alguns portos seguros do mercado, como o dólar, como o ouro, cedendo um pouco mais. O dólar index agora tem 0,3% de baixa para 102.672 pontos. O ouro continua caindo, tem 0,7% de queda para 1.969 dólares e 20 centos por onça Troy. Então percebam, hoje é um dia de menor aversão ao risco, os investidores, os fundos vão para as commodities fazer um dinheiro que estavam baratinhas diante das baixas dos últimos dias, e a gente vê esse movimento acontecer, portanto, também para soft commodities, além da soja, farelo e tudo mais, tá? Claro
que tem a força, como eu falei, a força dos fundamentos em alguns casos, mas a maioria deles hoje, a maioria dessas altas, reflete quadro técnico de correção, quadro de olhar realmente para esse respiro e para esses demais ativos subindo. O próprio petróleo ajuda a puxar essas altas, tá? 9 horas e 40 minutos pelo horário oficial de Brasília. E vamos responder as nossas perguntas? Tem gente conversando com a gente pelo YouTube, pelo Instagram, e a gente vai responder, então, todo mundo, tá? Machado Mário Vitor, bom dia, sou de São Miguel Arcanjo, São Paulo. Como você vê o mercado para a próxima safra, já que estamos em queda diária de preço para a soja? Olha, Miguel, não, perdão, Vitor, Miguel, ele é de São Miguel Arcanjo. Vitor, mercado para a próxima safra, ele já está dando algumas condições melhores ali de relações de troca para compra de insumos, tá? Então, a gente está falando de melhores preços de fertilizantes, de sementes, de químicos, estamos falando de soja 23, 24. E isso vai dando esse espaço para que, de fato, o produtor consiga fazer alguma margem, porque, assim, a gente está falando de preços em queda da soja, mas a gente está falando de preços que ainda remuneram o produtor, tá? Ele ainda não está no prejuízo. Então, ir fazendo essas relações, esse entendimento, para garantir essas boas oportunidades de compra de insumos para a safra 23, 24, quando as janelas das relações de troca se abrem, é completamente importante. Então, eu imagino que a nossa safra que vem vai vir no mesmo ritmo dessa, vai trazer um crescimento. Não sei se a gente vai ter o mesmo crescimento diário expressivo que tivemos nessa temporada, de quase 5%, né? Mas eu imagino que a gente vai ter uma continuidade desse ritmo. Somos os maiores exportadores globais, somos os maiores produtores globais, então precisamos manter o protagonismo, né? E por que a gente produz mais? Porque a gente tem para quem vender, né? Nem sempre as curvas de oferta e demanda, elas vão se encontrar em patamares elevados, mas, né, e é isso que define o preço. Mas quando a gente vê um aumento de oferta, é porque naturalmente a gente tem para quem vender. Não podemos esquecer que na semana passada, na sexta-feira, nós tivemos um aumento da mistura do biodiesel de 10% para 12%. Segundo os cálculos de Vlamir Brandalize, a gente vai precisar algo como... E agora, em Carla Mendes, a sua cabeça testando, a sua memória, acho que eu vou buscar, porque eu não vou me lembrar mesmo do volume que o Vlamir trouxe, mas completamente importante para a gente trazer para essa discussão, né? Vamos precisar algo como 8 a 9 milhões de toneladas a mais sendo processadas para a gente garantir pelo menos 1 bilhão e 200 milhões de litros de biodiesel a mais para atender uma demanda maior para esse B12, né? E a gente tende a ter um aumento gradual na mistura a partir de 2024, 25 e 26, né? O que faz com que a gente entenda que a nossa demanda interna também estará fortalecida, a nossa capacidade de processamento de soja também será incrementada. Então, olhando para tudo isso, eu imagino que a gente tem boas perspectivas para a sojicultura. Como eu falei, nem sempre a gente vai ter aqueles místicos patamares de R$200, né? Quanto é que a soja? Eu recebo muito essa pergunta, muito no Instagram, né? No @jornalista Carla Mendes, eu recebo aqui no Notícias Agrícolas, os analistas de mercado recebem aqui no Notícias Agrícolas. Carla, a soja vai voltar para os R$200? O que quer dizer os R$200 para você? Para os seus custos de produção? Óbvio que a gente quer sempre um preço mais alto, mas nem sempre o preço mais alto é o melhor negócio. Você pode não ter soja para vender naquele preço mais alto. Você pode já ter... Então, estratégia, tá? Planejamento. Então, para a safra que vem, é olhar e ver que, primeiro, a gente está atrasado na compra de insumos, tá? Nossa comercialização de safra 23, 24 está bem tímida. É uma sinalização dessa mudança do perfil do produtor de soja, daí nas últimas 3 safras, por conta das perdas e de tudo mais, então foi vendendo menos antecipadamente, mas precisa entender que o mercado dá oportunidades, essas oportunidades precisam ser aproveitadas, lucro a gente coloca no bolso, tá? O Moisés Garcia de Astorga, no Paraná, bom dia. O Rica Agro, bom dia. Bom dia também para o Márcio Maciel, que estava aqui trazendo as suas opiniões sobre essa questão toda do Brasil na China, né? Obrigada. E quero agradecer a Valdirene também, Gomes de Souza, que estava aqui com a gente. A Indústria Farvale, bom dia, Carla. Somos da Farvale, indústria de Encantado, Rio Grande do Sul. Terra do maior Cristo da Maria, é isso? Bom, coisa boa. Obrigada, pessoal da Indústria Farvale, por nos acompanhar aqui no Bom Dia Agro, tá?
Leandro Oliveira, bom dia. Você acha que os preços do milho quebrarão recordes esse ano novamente, em virtude do cenário atual? Olha, os próximos 2 meses, Leandro, serão determinantes para a gente entender os preços do milho, tá? Porque a gente vai ter que entender o tamanho da nossa segunda safra, como é que vai ser o clima para o desenvolvimento disso. É sabido que a gente tem uma parte importante da safrinha sendo semeada fora da janela ideal. A gente tem visto semente de milho sobrando no mercado, porque muitos produtores devolveram a semente para não arriscar colocar no chão numa janela que não seja a mais adequada, e por conta disso a gente tem essas incertezas todas sobre a safrinha, né? Agora, se isso vai fazer a gente quebrar recorde, né? Porque a gente tem também projetado, apesar disso tudo, exportações recordes e devemos nos consolidar como o maior exportador global de milho. Apesar disso, a gente precisa ver tudo isso se concretizar, se consolidar, entender a competitividade dos nossos concorrentes, né? O acordo entre a Rússia e a Ucrânia pesa no mercado de milho, ali o acordo do corredor de grãos. Então, tem respostas ainda a serem alcançadas para que a gente possa entender se vamos quebrar recordes de preço, tá? Não imagino que isso vai acontecer. Eu não estou vendo até agora, ouvindo os analistas e consultores de mercado, não imagino que a gente vai quebrar recorde, mas imagino que a gente vai ter preços que vão remunerar o produtor adequadamente, né? E claro que esses picos, né, que vão se formando no mercado, eles vão dar oportunidades bastante interessantes. Então, esses próximos 2 meses serão determinantes para a gente entender tamanho da safrinha, que é a nossa principal safra hoje, e tamanho e direção dos preços, tá? Vamos ver como é que estão os preços do milho na B3 hoje, para complementar esse comentário aqui. Vamos lá. Hoje caindo, tá? R$ 85,62 por saca no maio, 0,3%. Para o julho, R$ 86,14, 0,2% de baixa. Setembro, R$ 85,45, 0,02% de queda. O novembro, R$ 87,60, 0,2% de baixa. Percebam que diminuiu muito o spread entre os contratos mais próximos e os mais alongados. A gente está falando do maio, 23 com R$ 85,62 e o novembro com R$ 87,60. Aliás, mais alto. Ou o setembro, que já é reflexo ali da segunda safra, 85,45. Tá vendo como a gente tá buscando caminho, tá buscando entender? Então, vamos entender o tamanho dessa safrinha e, claro, vamos monitorar o mercado. Aqui dentro, os nossos compradores estão mais retraídos, entendendo também, ou buscando entender o tamanho da oferta, e isso deixa o mercado mais contido. Fora que nós estamos também olhando para a colheita da safra de verão, né, que está acontecendo, está chegando milho novo ao mercado. Então, temos que colocar isso na conta. Meu amigo Márcio Fagundes, Carlinha, tem alguma expectativa de aumento do preço da soja para abril? Por enquanto, e segundo os analistas, Márcio, ainda não, né? Porque a gente vai ter uma oferta maior de soja do Brasil. Agora, como eu falei, é importante a gente entender o que vem sobre a safra americana. Em abril, a gente já vai ter também um cenário mais claro. Vamos entender o tamanho da área, vamos entender também o clima para os americanos, quais serão os investimentos, o que o produtor americano está decidindo. A partir de abril, a gente começa a ter isso também. Então, por enquanto, né, diante das informações que estão disponíveis, a gente não tem essa sinalização de um aumento dos preços da soja em abril, tá? Plantamos milho ou trigo no inverno? A Leila me pergunta. Mulher de Deus, quem me dera eu tivesse essa resposta para te dar. Os dois têm boas perspectivas no Brasil, viu, Leila? E eu acho que, assim, a gente precisa entender, né? Aonde você está, aonde você se encontra, quais são as suas despesas, os custos de produção para o trigo, os custos de produção para o milho, a quem você entrega esses produtos, demanda interna, exportação. Então, assim, há muitas respostas que precisam ser alcançadas para ter essa pergunta respondida. Agora, digo mais, né? Não sou eu sugiro que você procure um profissional da sua. Eu sempre falo sobre isso aqui, né, gente? Eu sou a mensageira desses grandes caras que a gente tem no agronegócio brasileiro, consultores, analistas, economistas, presidentes de sindicato rural, de associações de classe, engenheiros agrônomos, né, ministros. Então, o meu objetivo é vir aqui editar essas, não cortá-las, tá? Mas editar de uma forma palatável essas informações todas para levar para vocês. Então, Leila, obrigada pela sua pergunta, mas acho que você vai ter um profissional que conheça aí a sua gestão, o seu planejamento, que vai te dar essa resposta muito melhor. A gente tem boas perspectivas para o nosso trigo e a gente tem boas perspectivas para o nosso milho. Aí precisa ver o que a tua região está pedindo mais, principalmente climaticamente, né? Falando.
Então, as respostas vêm, viu, Leila? O Jardel Fiuza. Não adianta de nada, agora mesmo eu vou pedir desculpas aí, como fizeram com o Nine. É isso. É mais ou menos. Eu não entendi a pergunta da Cida. Cida Story. Ou Cida Story. Eu não sei. Mas esse preço, essa de preço é abaixo, desculpa, eu não entendi a pergunta. Bom dia, dona Eliana. O Rogério Ribeiro está perguntando do boi. Vamos falar um pouquinho de boi? Ó, os preços do boi estão melhorando um tiquinho, tá? Vamos ver como é que tá a B3 nesse momento. Mesmo ainda sem a gente ter a referência da China e sem ter essa sinalização de quando eles voltam a importar carne do Brasil, né? Então a gente está falando de um boi hoje que está caindo na B3. Março, R$ 282,70 por arroba, 0,4% de baixa. Abril, R$ 293,65, 0,2% de queda. O maio, R$ 292,50, caindo 0,3%. O que a gente está vendo nos preços do boi, né? Como eu falei, mesmo sem a referência à China, a gente está falando de preços da arroba do boi retomando patamares de preços pré-vaca louca típica, segundo nos informou Caio Junqueira, analista da Cross Investimentos, tá? Então, mesmo sem essa volta da compra chinas, sem essa volta da China às compras, né? Agora sim, a gente está falando de uma melhora nas referências da arroba do boi. As exceções são São Paulo, Minas e Goiás, tá? Que tem a maior concentração de frigoríficos que exporta para a China, né? Desses frigoríficos que exportam para a China, a concentração está nesses 3 estados, São Paulo, Minas e Goiás, aí vão sentir mais a pressão e essa recuperação demora a chegar um pouco mais. Então, difícil, né? Realmente. Agora, a gente vê essa melhora, né? E vai ser passinho por passinho. E realmente, o mercado cai de elevador e sobe de escada e cansado, né? Porque já apanhou, já sentiu, precisa de estímulo. Então, é ter paciência, né? E veja só, mais do que isso, a gente está falando de uma segunda quinzena de março que tem uma demanda calma por carne, segundo nos pontua Iberville Neto, diretor da HN Agro, mas, mesmo assim, ele aponta que os preços estão firmes para a arroba do boi gordo. Então, as notícias são positivas essa semana. Agravamento dos casos de PSA nos plantéis chineses, a peste suína africana, pode acelerar a retomada de compra de carne bovina no Brasil. Aí vem a boa notícia, hein? Aí vem a boa notícia. E o ministro está chegando por lá, de repente ele vai desenrolar e logo a gente já volta a exportar carne bovina para os chineses, que a gente precisa fazer isso, não só para aliviar o mercado, não só porque a gente tem que continuar vendendo, mas porque merecemos continuar exportando para os chineses, porque em nada mudou o nosso status desde esse caso de vaca louca típica, que foi aquele caso lá do Pará, né, de um touro de 9 anos isolado, né, já no fim da vida, e em nada muda, né, a nossa condição de status e o status da nossa carne nesse outro patamar, né? Então, estamos ali olhando para isso, tá? Bom, tem perspectiva de preço do trigo para a próxima safra? Para a próxima safra não tenho, mas vou buscar, tá? Alguma notícia da gripe aviária? O Rodrigo Chaves Ferreira. Gente, seguinte, não temos gripe aviária no Brasil. As últimas suspeitas passaram por testes e nada. De fato, a gripe aviária está avançando na América do Sul. A Argentina, por exemplo, já confirma 60 casos, tem no Chile. De 8 países que são acometidos pela doença no Brasil, 6 fazem fronteira na América do Sul, 6 fazem fronteira com o Brasil. É realmente complicada a situação, mas estamos ali, né? Aquela máxima do Deus é brasileiro, aqui não chegou. Então, vamos bem, estamos bem, barreiras reforçadas, levantadas, sem descansar, e a gente está garantido ainda com esse status de livre de gripe aviária. Não temos, tá? Então, logo isso apareça, caso apareça, oxalá permita que não, vamos entender que tá tudo certo e vamos continuar com o nosso status lá em cima. O Thiago Negri, cadê esses chineses para comprar a nossa soja? É isso que o Eduardo Vanin vai responder agora, tá? 10 horas. Para o sul do Mato Grosso do Sul, como tá de chuva? Não tem essa informação aqui, assim, ó. A pronta entrega? Vou buscar, tá? Sobre os portos em Santos e Paranaguá, os embarques. Os embarques estão um pouquinho atrasados, tem filas, tá? O porto que tem menos fila é Rio Grande,
Santos e Paranaguá estão entupidos, estão escoando, mas dificuldade. E chove muito nas regiões dos portos. Chove, fecha o navio, para de embarcar, processo. Então, tá difícil o escoamento, tá um pouquinho atrasado, e a gente vai falar sobre isso com o Vanin também, agora em mais alguns minutinhos, tá? Vamos ali para o YouTube. Bom dia para Lailor Garcia, Matheus Baumhart. Gostaria de saber se a soja vai subir. Matheus, acho que é dessa forma eu já respondi a sua pergunta, né? Com as últimas respostas que eu trouxe aqui. Obrigada pelo seu comentário. Por enquanto, não está no front. Se mudar alguma coisa, a gente pode ver mudar. Bom dia para o meu amigo Nivaldo Forastieri, para a dona Neuza, que está tomando um cafezinho lá em São Paulo e nos assistindo no Bom Dia Agronegócio. Bom dia também para o Ricardo Cunha. Poderia dar um panorama melhor sobre o suíno em questão de preços? Falo de Medianeira, no Paraná. Olha só, Letícia Guimarães já trouxe aqui, nosso especialista em proteínas animais, já trouxe aqui umas informações preliminares, né? Ó, Ricardo, segundo informações do Lapsui, tanto a carcaça quanto o animal vivo apresentaram queda na última semana. Sobre o vivo, a expectativa para essa semana é de estabilidade. Então, vamos lá. Vamos buscar a região de Medianeira, e a Letícia já trouxe, ó, a referência à firmeza, já que a gente tem bastante cooperativas, né, na região de Medianeira. O preço do suíno de 19 a 25 de março de 2023 está em R$ 6,90 por quilo base fomento, tá? Referência firmeza, tá bom? Obrigada pela sua pergunta, Ricardo. Bom dia também para a Vanessa, para o Felipe Zuin, que pergunta para a gente como fica o mercado do café robusta para hoje. Deixa eu ver se a gente já tem aqui o andamento. E aí já te digo. Não sei, não vou saber te dizer, tá? Se a gente já tem aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Não tem, mas vou buscar, tá? Prometo que amanhã a gente fala um pouquinho mais sobre o café robusta, tá bem? Letícia também pediu para a gente pontuar aqui no Bom Dia Agro sobre a gripe aviária, da reunião da Força Tarefa do Cone Sul, que aconteceu nessa semana do Rio de Janeiro, para tratar da questão da gripe aviária, tá? Então tá todo mundo muito em cima disso, mas como eu já comentei aqui em outras oportunidades, é muito séria essa questão, porque é uma doença que chega por aves migratórias, chega em animais marinhos. Daí a gente estava até comentando aqui na redação, né? Um cachorrinho que cheirou um animal, né? Vai passando. Então é muito rápido e muito fácil o contágio. Então é muito difícil realmente o controle. Mas segue aqui o Brasil, abençoado por Deus e bonito por natureza, ainda sem casos confirmados de gripe aviária, tá? 9h57 pelo horário oficial de Brasília, senhoras e senhores. Pessoal da LG Comércio de Cereais, mercado de citros, vou buscar para vocês também. Amanhã, eu sei que vocês estão aqui, amanhã a gente fala bastante sobre isso, tá bom? A gente destaca um tempinho maior para falar de citros, tá? Eu vou trocar de estúdio e vejo vocês na sequência sobre demanda de soja, como é que estão os nossos compradores, como é que está a nossa oferta, como é que estamos embarcando, não estamos, viu, Leila? Vamos falar de portos e eu te espero em mais alguns minutinhos para a gente conversar com o Eduardo Vanin, analista do Complexo Soja da Agriinvest Commodities, mas amanhã a gente está aqui de novo, juntos no Bom Dia Agronegócio, onde você sabe primeiro as notícias que vão direcionar o seu dia e os seus negócios. Boa terça-feira para você, até amanhã.